Oi, pessoal, aqui é Ellen. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje estou aqui para falar dos piores livros que eu li nesse ano de 2025. E assim, eu fiquei meio surpresa e meio chateada que eu tive péssimas leituras esse ano. Foram muitos livros ruins que eu li esse ano. Nessa lista aqui, eu separei os que eu dei de 2 estrelas para baixo. E assim, uma coisa que eu reparei também é que a cada ano que passa, eu vou ficando mais chata pra avaliar os livros, as histórias. Porque como é natural até, porque a gente vai lendo muita coisa e o nosso critério vai subindo, né? A gente espera sempre ler coisas melhores, ou o nosso repertório às vezes é tão grande que a gente pega um livro que a gente já viu essa história ser contada de outras formas, formas melhores, e não tem como não comparar. Então, uma coisa que eu reparei é que a cada ano que passa eu vou sendo mais criteriosa com os livros que eu vou lendo, sendo meio chatinha mesmo, assim, de não estou passando pano mais para algumas coisas. E até alguns eu acho que 2 estrelas era uma nota até alta, sabe? Que eu poderia ter baixado mais. Mas tudo bem, aqui nessa lista eu separei 9 livros. A maioria deles foi 2 estrelas menos um, que foi 1,5 estrelas. E teve um livro abandonado também. E abandonar livros não é uma coisa que eu costumo fazer. É bem raro eu abandonar. Se eu abandonei é porque a coisa tava feia. E eu tava até pensando nisso, que talvez pro ano que vem, pros próximos anos, seja melhor eu abandonar, sabe? É que eu fico com um pouco de pena, porque eu já comprei o livro, já gastei dinheiro, sabe? E aí, pelo menos, eu posso falar mal com propriedade, assim. Só que teve um dessa lista que eu sabia que não ia valer a pena de jeito nenhum, sabe? Então, mas eu vou chegar nele. Os livros estão na ordem cronológica que eu li, não tá em forma de ranking, né? Eu ainda vou fazer um vídeo de ranqueando os livros que eu li esse ano, mas por enquanto eu vou só comentar um pouquinho de cada um deles. Alguns têm vídeos de resenha separada deles no canal, que foi só da metade pro ano pra cá que eu comecei a postar mais resenhas individuais dos livros, quando eu sentia que eu queria muito reclamar muito de um livro, ou só desabafar sobre ele. Às vezes eu até gostei do livro, mas enfim, queria comentar mais. E eu acho que pro ano que vem eu também vou querer fazer resenhas separadas mais, assim, dos livros que eu li. E outra coisa, assim, que eu tenho que deixar claro, que os meus critérios para avaliar livro, eles são muito pessoais. Eu divido em 2 partes. A primeira é a questão do livro em si. Se o livro é bem escrito, se os personagens são bem desenvolvidos, se, enfim, o livro em si, a prosa, a história, a parte técnica do livro, né? E o segundo critério é a minha experiência pessoal com o livro, porque às vezes o livro ele é bem escrito, ele tem uma moral, ele tem pontos interessantes, só que às vezes a minha experiência com ele não foi boa. Então eu levo em conta esses 2 critérios. E o que torna para mim um livro de 2 estrelas para baixo, geralmente é uma combinação desses dois que foram avaliados mal, assim, tipo, tanto o livro é mal escrito quanto eu tive uma experiência ruim com eles. Tem algumas exceções, mas enfim, vamos aos livros. E aqui também eu vou dar um outro disclaimer, é que se você gostou de algum livro dessa lista, tipo, tudo bem, né? E é só a minha opinião, eu posso, né, cada um tem a sua, posso estar totalmente equivocada, posso, enfim, mas foi o que eu senti lendo, talvez eu mude de ideia, talvez não, mas enfim, aqui eu vou trazer o, somente a minha opinião, minha experiência. E o primeiro da lista é A Filha do Rei Pirata, que é um livro que eu não peguei de recomendação de ninguém, assim, foi uma das leituras espontâneas que eu fiz, aleatório, porque ele tava no Kindle Unlimited, né? E eu vi que é um livro de pirata. E aí eu pensei, cara, é uma pirata. Quero ler um livro que a protagonista é uma pirata. Eu achei essa capa muito bonita. Eu pensei assim, cara,
vamos ler, né? E aí eu fui descobrindo várias coisas conforme a leitura, porque eu não sabia nada do livro, e eu gosto de ser surpreendida, né? Mas a questão é assim, o que me chama atenção nessa capa, principalmente, é a frase em cima do título ali, que é o fenômeno do TikTok, que é a mistura perfeita de aventura e romance. Essa frase resume bem o que o livro não é. Não é uma mistura perfeita de aventura e romance, sabe? E eu fiquei até assim, nossa, fenômeno do TikTok. Nunca ouvi ninguém falando desse livro. Mas depois que eu li, eu entendi que é um livro bem jovem. É um livro, assim, para voltados para adolescentes mesmo. Não, não é bem YA mesmo, sabe? E a protagonista, ela tinha um nome bem esquisito, eu acho que era Alosa, um negócio assim, sei lá, não me lembro mais. Ela, assim, é uma protagonista que era pra ser forte, corajosa, determinada, inteligente, assim, poderosa no sentido de ela sabe lutar, ela é empoderada e ela é bonita, enfim, ela é a boazuda, sabe? E só que a questão é que a autora decidiu mostrar isso com os pensamentos da protagonista. E ela pensa isso dela mesma o tempo todo. Ela, não, porque eu sou a inteligente, eu sou a boazuda, o meu pai me treinou pra lutar desde cedo, eu sei fazer tudo, eu não sei o que. E é, tipo, insuportável. Já começou assim. E eu fiquei, gente, que protagonista chata, ela só fica se gabando o tempo todo. E a ironia é que a história é o seguinte: ela é filha do rei pirata e ela tá numa missão secreta que o pai dela passou para ela. E parte dessa missão envolve ela ser capturada por um outro grupo de piratas que são rivais, assim, do pai dela. E ela vai ficar presa no navio deles. E enquanto ela tá presa lá, ela tem que procurar um pedaço de um mapa, que é muito importante. E assim, é isso a parte da aventura. Ela tá presa nesse navio e ela sai da cela dela várias vezes para procurar o pedaço do mapa. E eu achei isso muito chato, tipo, eu não achei isso uma aventura interessante. Tudo bem que eu acho que só lá mais pro final eles vão para uma ilha, daí acontecem umas coisas. E na metade do livro também tem uma revelação sobre a protagonista, que é a parte fantástica do livro, porque ela não é simplesmente só uma pirata, tem uma mistura de fantasia aqui também. Quando eu vi isso, isso me surpreendeu. Eu acho que foi o único ponto positivo, foi essa parte da fantasia que foi revelada. Só que eu achei que foi super mal desenvolvida depois. Eu não gostei de como foi feito. E também, ai, nossa, tô lembrando assim da história. Eu acho que outro ponto positivo também foi que o livro é muito curto. E é por isso que eu não abandonei esse livro, porque ele era tão curto, tão rápido de ler, que quando eu vi já tinha acabado, assim, foi um sofrimento rápido. E a parte do romance que fala, nossa, não existe, tá? Não existe romance nesse livro. Tem um piratinha aqui nesse navio inimigo que é responsável por ficar de olho nela, porque ela é prisioneira, né? Só que aí ele pensa assim: ah, eu tenho que. Como ela é filha do rei pirata, vamos tentar extrair informações dela de onde que tá a base de operações do rei pirata, porque a gente quer um dia invadir lá, e, enfim, já que eles são inimigos, né? E aí ele vai conversando com a protagonista e para tentar extrair informações dela. Então só que eles ficam meio flertando, meio tentando enganar um ao outro. Só que é mais ele enganando ela, porque ela é muito burra. Ela cai na lábia dele várias vezes. E é engraçado, porque ela mesma fala assim: nossa, geralmente eu sou muito esperta, mas ele me enganou dessa vez. E, tipo, é várias vezes assim, ela sendo enganada. Então ela não é tão inteligente quanto ela diz ser, sabe? E isso é mais uma hipocrisia dela, assim, dela se achar boazuda, mas na verdade ela não é, sabe? E aí eles, como eles são jovens, eles têm uma idade próxima, os dois são bonitos, e é meio que isso, eles sentem atração pelo outro e ficam flertando, meio fazendo joguinho, assim, porque eles são inimigos, né? E é isso, não tem realmente de fato, um romance, é só um flerte esquisito, assim, que eu achei muito mal feito. Então, eu não gostei de nada nesse livro, assim, de... Só a parte realmente que me surpreendeu foi a parte fantástica, mas foi só
surpresa momentânea, mas a história eu não gostei. Não gostei da protagonista, não gostei dos outros personagens, não gostei do romance. Enfim, nada que eu gostei. Eu poderia ter dado uma nota menor, pensando bem agora. E acho que o pior de tudo também é que ele não é um livro único, ele tem continuação. Então eu nem sei como que acaba a história. Tipo, eles ficam enrolando tanto pra achar esse pedaço do mapa e no fim, tipo, eles. Ah, no final eles encontram, mas aí tem outros pedaços que eles têm que achar. E aí eu fiquei, ai, sério que é isso? Então, não é pra mim, sabe? Não vou ler o resto. E eu vejo assim que essa autora, ela, acho que ela tem outros livros publicados e eu não cheguei a ler nenhum, mas assim, eu pela escrita dela, eu achei uma escrita muito fraca, muito amadora, sabe? Não é só porque você escreve para um público jovem que você tem que ter uma escrita assim que não entrega nada, sabe? Então, eu acho que ele serve realmente um livro assim, se você nunca leu nada na sua vida, talvez você goste. E justamente, se você é uma pessoa tão jovem que você não teve nenhuma experiência quase literária, talvez você vai gostar disso, porque aí você não tem com o que comparar. Mas enfim, eu não recomendo, não gostei. Aí, depois desse, eu escutei um audiobook de uma autora nacional e tal, que é O Amor às Causas Perdidas. E é triste ter que falar de autores nacionais no vídeo de piores livros do ano, piores leituras do ano, e tem dois livros nacionais aqui, além é esse e mais outro, né? Mas o que me chamou a atenção desse livro aqui que eu peguei para ler, eu acho que também ninguém recomendou esse livro para mim, mas eu já sabia da existência dele, eu sabia, acho que por causa da Bienal, e eu vi ele na livraria e o que me chamou a atenção primeiro nessa capa, quando eu vi, foi as araucárias no fundo. Por quê? Porque as araucárias são um símbolo do Paraná, são árvores que tem aqui no Paraná. E aí, depois que eu entendi ali, e tem umas pinhas também ali, né, na capa, que eu entendi que é um livro que se passa no Paraná, e se passa em Curitiba, que é a minha cidade, é a cidade que eu moro. Então, eu fiquei assim, cara, é um livro que se passa onde eu moro, eu tenho que ler. E é um romance, né? E eu acho que a capa em si, a ilustração dos personagens ali, eu acho ela belíssima. Assim, nossa, muito bonita. E me deu vontade de ler. E eu vi que tinha o audiobook na Audible. E eu tava assinando na época. Então, eu decidi escutar enquanto eu trabalhava. E assim, foram as horas mais longas da minha vida. Eu acho, porque era infinito esse livro. O livro não acabava. Assim, eram muitas e muitas horas que eu passei escutando. E, gente, o que eu não gostei desse livro foi basicamente tudo, assim. Eu acho que teve só uma cena que eu gostei, que foi a cena. Como é um livro de romance, né? Tem uma cena que o casal vai se beijar a primeira vez. E essa foi a única cena que eu gostei. Porque de resto, nossa, eu não gostei dos personagens. Eles como protagonistas, assim. Ai, o Theo. Acho que é Theo o nome dele. Eu não se eu esqueci os protagonistas, sinto muito, mas. Aí ela também, eu não gostei dela, achei ela muito. Ai, muito infantilizada com essa coisa dela gostar dos filmes da Disney e o livro tratar isso como se fosse uma coisa super diferentona, sendo que não é. Não gostei dos outros personagens secundários, tipo, principalmente da Tainá, que é. Ai, ó, se falar de livros assim que eu não gostei, acabam com a minha saúde. Que é a irmã do Theo e é a melhor amiga da protagonista também. Ai, ela tentava ser engraçadona, era inconveniente em vários momentos. Eu não gostei do senso de humor do livro. A família dos dois era, tipo, extremamente amorosa e grudenta e meio chata também, assim. Eles tinham uns capítulos meio entre os capítulos, assim, né? Tipo, umas partes entre os capítulos, que era o grupo de mensagens do grupo da família, né? Era um grupo da família do WhatsApp, assim. E era, tipo, insuportável essas mensagens, sabe? Era nada realista, assim. Tinham coisas que eu ficava assim, gente, as famílias que são paranaenses, curitibanas, principalmente, não se comportam dessa forma.
Pelo menos a minha família jamais teria esse nível de intimidade de fazer certos tipos de piada. E se tem, eu fiquei assim, tá bom, tudo bem, pode até existir, mas a minha com certeza jamais faria isso, assim, me tirava muito da história quando eu via certas coisas, certos tipos de piadas, principalmente piadas de cunho sexual que não combinava. Até hoje não esqueço que tem uma cena, isso eu tenho que comentar. Tem uma cena nesse livro que é que assim, eu não lembro se era ela, acho que era ela. Ela não tem os pais, né? Ela foi criada pelos avós. E isso é uma questão enorme no livro, que é a relação da protagonista com a mãe dela, que a mãe dela não criou ela e tal, e que ela tinha uma visão idealizada da mãe, enfim, tem uma questão com a mãe. Só que os avós que criaram a protagonista. E eu não lembro o nome dela. Será que era Laura? Ou Lara? Laura? Ah, eu não me lembro direito. Às vezes nem é esse o nome. Mas ela, enfim, ela tem só os avós, eu acho. E aí ela vai levar o Theo pra conhecer eles. Eles vão almoçar juntos em Morretes, alguma coisa assim. E aí o avô compra umas bananas de Morretes, porque as frutas lá são melhores. Beleza. E também compra camisinha e entrega pro Theo. E aí eu fiquei assim, cara, como assim? Tipo, sabe, avózinhos jamais fariam isso. E eles têm, tipo, 30 anos. Você não vai fazer isso. Jamais. Isso não é uma coisa que existe no mundo real, assim, que avózinhos vão comprar camisinha pro o suposto namorado que você acabou de encontrar. É a primeira vez que você tá vendo o namorado da sua neta, sabe? Eu fiquei assim, gente, isso é um absurdo. E eu acho que era pra ser uma coisa engraçada, mas é tão vergonha alheia. Tem vários momentos assim de vergonha alheia. E esse foi o ápice pra mim. E outra coisa que irrita muito nesse livro, porque eu escutei o audiobook, então, assim, era muito mais evidente o quanto os diálogos eram forçados, sabe? Assim, não. Uma dica para escritores que eu tinha que fazer, porque eu gosto de escrever também, assim, né? Como hobby. Não publiquei nenhum livro, assim, tal, oficialmente, mas uma dica é você ler os diálogos em voz alta para ver como eles são, se eles são naturais e tal. E como eu tava escutando o audiobook, não soava nem um pouco natural, pela boca dos narradores. E, assim, a questão dos apelidos aqui, que eles tinham um pro outro, péssimos também, porque ela chamava ele de cara e ele chamava ela de moça. Mesmo quando eles já tinham intimidade. Gente, isso não desceu. Isso é muito esquisito. O sotaque aqui também, porque o Theo tem um sotaque mineiro, que ele coloca trem em várias frases que não deveria ter um trem ali. E é pra ser uma coisa assim, hahaha, o pessoal de Minas fala assim, mas ele nem é mineiro. Ele estudou em Minas depois de adolescente, tipo, ele fez medicina, a faculdade só em Minas. Então nada justifica ele manter esse sotaque pesado de Minas. E também o sotaque paranaense tem umas coisas que eu fiquei assim, gente, ninguém fala assim na vida real. Tá, talvez pessoas muito velhas falem assim, mas enfim, ai, muitas coisas desse livro eu não gostei, não soaram naturais. Eu não achei que eles tinham química, o casal. E no livro de romance isso é o mais importante. Assim, tipo, você vê que eles têm química, que eles se dão bem, que eles faz sentido eles ficarem juntos. E aqui pra mim não fez sentido. O livro ele tenta falar de diversos assuntos assim dramáticos, pesados e ele não desenvolve nenhum bem. Eu acho que a autora tentou abocanhar muitas coisas e não conseguiu desenvolver elas. Se ela tivesse focado mais no assunto da protagonista com a mãe, eu acho que a questão do aborto espontâneo que ela teve também, porque a protagonista perdeu um bebê. E se tivesse focado, acho que na maternidade, assim, nesses assuntos, eu acho que tava excelente, sabe? Os assuntos do Theo, ai, sei lá, eu achei muito vazio algumas coisas, porque ele tinha trauma de carro, porque não sei quem sofreu um acidente de carro e morreram. Não lembro direito dos detalhes. E aí ele não andava de carro, só que aí ele andava de moto, que eu acho 1000 vezes mais perigoso que andar de carro. Então, assim, ai, não fazia sentido várias coisas nesse livro. E eu acho que em algum vídeo de leituras que eu fiz, eu reclamo muito mais dele, mas assim, esse aqui não foi pra mim.
Mas um ponto positivo que eu tenho que admitir é que se passa aqui no Brasil, se passa no Paraná, e eu sinto falta de mais livros que se passam aqui, porque eu finalmente entendi as referências, sabe? Quando eles iam pra algum lugar, tipo Morretes, eu sabia o que era, eu já fui pra Morretes. Tipo, eles iam no Parque Barigui, sabe? Eu sei onde é, sabe? Eu sei essas coisas. Mas o que me irritou também, agora eu lembrei, é que às vezes os narradores do audiobook eles erravam a pronúncia de alguns lugares. Isso me irritou também. Mas isso não é culpa da autora, né? Mas, enfim, gente, esse livro, não sei. Talvez. Eu não sei se é porque é um livro contemporâneo, romance contemporâneo, primeiro que a Paola escreveu, porque eu sei que ela já escreveu outros romances de época, e esse aqui pra mim não deu certo, não funcionou, mas talvez os outros sejam melhores. Eu não li, essa é a minha primeira experiência com algum livro dela. Mas eu não recomendo esse, gente. Um detalhe que é realmente assim, mesmo que eu não tenha gostado do livro em si, eu acho que só dele se passar no Brasil e ter várias referências que é da nossa cultura, isso já pra mim já é infinitamente melhor que um livro de romance americano que a gente não consegue entender direito o que tá acontecendo, assim, as referências todas. Mas, enfim, esse foi o Amor às Causas Perdidas. Aí depois, talvez esse seja polêmico, não sei. Mas é O Aprendiz do Vilão, que é o segundo livro da série da Assistente do Vilão, da Hannah Nicole Meyer. E assim, eu tava com super expectativas pra gostar desse livro. Eu amei o primeiro livro. O primeiro livro tem o quê? Umas 500 páginas, assim, e eu devorei ele em 2, 3 dias. Eu não conseguia parar de ler. Eu tava achando super divertido, tava achando engraçado, mas tava presa na história. Eu queria saber o que ia acontecer. Eu fiquei surpresa com alguns plot twists. Eu até fiquei emocionada no final. Assim, eu fiquei meio chocada com algumas coisas. E eu sei, foi uma experiência muito refrescante, assim, porque eu nunca tinha nada, nunca tinha lido nada assim, que é um livro de fantasia, que é uma mistura de comédia com fantasia, com coisas sérias. E, quer dizer, eu já li alguns livros que são mais engraçados, tipo Percy Jackson, né? Desventuras em série, que misturam um humor. Só que aqui o foco é mais o romance, né? Aqui a vibe é mais a parte romântica. Só que pra mim o romance era um bônus, assim, era só a cereja no topo do bolo. Porque eu tava mais interessada no plot, na questão de como que uma empresa de um vilão funciona, sabe? Como que uma protagonista que é boazinha vai lidar assim, com a situação que ela tem que trabalhar para um vilão que comete assassinatos e tem que lidar com corpos e mutilações e coisas vilanescas, sabe? E foi isso que me encantou na história. Só que aqui na continuação, o encanto sumiu, assim, foi tipo por água abaixo, assim. A autora, pra mim, não conseguiu acertar no mesmo clima do primeiro, no tom das piadas, assim, também nos personagens em si. Eu achei que, nossa, parece tudo mal feito, tudo meio de papelão, assim. Ai, uma coisa que eu não gostei é que o plot em si parece que demora muito pra acontecer. São vários capítulos de enrolação. Esse livro é muito grande, tipo, ele não tem necessidade de ser desse tamanho, sabe? E a impressão que eu tenho, assim, é que a autora fez muito sucesso com o primeiro livro, e eu acho que a editora dela já deve ter feito um contrato com ela de 4 livros, assim, pra vender pra caramba, né? Porque é isso, vai vender que nem água isso aqui. Só que ela não tinha história para 4 livros. E esse livro aqui, se você parar para pensar e para perceber, aqui já dá para ver que não tem história o suficiente. E ela vai inventando umas coisas aleatórias, assim, do nada, sabe? Ela só vai tirando coisas para render alguma coisa. Por isso que ela arrasta o romance. Tipo, o romance entre a Ivy e o Tristan é, é uma enrolação irritante. Tipo, eu vi muita gente reclamar que é um slow burn, mas é que foi feito de propósito pra render até o último livro, sabe? E não tem motivo de verdade para os personagens não ficarem juntos, porque eles já sabem que eles se gostam e eles só simplesmente ficam se impedindo sem motivo válido.
inventam uns motivos bem aleatórios, porque eles trocam um beijo ou dois, não sei, acho que foi um só. Não me lembro mais. E depois disso, mesmo depois disso, eles continuam se evitando, continuam inventando motivo pra não ficar junto. É muito ruim. Assim, eu gosto de slow burn, mas isso aqui é outra coisa, sabe? Isso aqui, eu não sei o que chamar isso aqui, porque foi terrível. E só de pensar que tem mais 2 livros pra concluir essa história, pro casal finalmente ficar junto, ah, não. É tortura, sabe? Então eu decidi meio que largar essa série, porque eu já senti que aqui ficou saturado. Eu não gostei dos tons das piadas, eu não gostei do rumo dos personagens, porque aqui a autora faz outra coisa que eu acho meio chata, é que todos os personagens que tem aqui, ela vai formar parzinhos, vai formar casalzinho. E eu acho que não precisava. Isso me lembra muito os livros da Sarah J. Maas, que na série de Tronos de Vidro ela faz isso muito. Todos os personagens têm que ter um par romântico, senão não seria uma romantasia. E, ai, sei lá. Aqui eu não gostei também do desenvolvimento de nenhum. Eu acho que só pro final do livro que a história fica interessante de fato, que é quando eles vão na casa da outra personagem que eu esqueci o nome agora, que eles têm um rolê com as plantas lá, e eu achei que se a autora tivesse desenvolvido melhor aquela parte, seria muito melhor, assim. Aí, os plot twists aqui são meio óbvios também, em questão de plot. Tipo, você pode meio que adivinhar o que vai acontecer. E acho que teve coisas que eu não adivinhei, mas é porque não tinha, acho que, como adivinhar, porque são coisas tiradas do além também. É uma coisa meio. Acho que a autora não deu dicas o suficiente pra você catar algumas coisas. E também não me emocionou. Eu acho que era pra. Se você sentiu uma emoção no final, eu não senti nada. E também tem outra coisa acontecendo nessa história, que é ele tem um plot de traição. Aqui tem algum deles está traindo a empresa, o Tristan como vilão, sei lá. E eles não se preocupam em achar esse traidor, porque é claro que tem um traidor. Eles no final eles sabem que tem um traidor e eles não se preocupam em achar o traidor. E eu fico assim, gente, isso era pra ser urgente, sabe? Então, eu não gostei de nada, sabe? As regras da magia que a autora não existe, ela só vai inventando coisas, poderes, assim, aleatórios. O vilão em si, eu achei ele um banana, porque os poderes dele mesmo, eles estão meio alterados, ele tá meio enfraquecido, tipo, ele tá meio fora de controle. Mas ter o ponto de vista dele no livro só me fez desgostar mais dele, porque eu achava ele um chato, ciumento, realmente, assim, ninguém tinha medo dele de verdade, sabe? Todos os funcionários dele cagavam pra ele. E no primeiro livro eu acho que a aura era um pouco diferente. Assim, tudo bem que no fundo ele é uma pessoa boa. Tipo, diz que ele é o vilão, mas ele é uma pessoa boa, né? E que, enfim, que foi vilanizada por coisas, assim, por outras pessoas. E no primeiro livro eu sentia que tinha um mistério envolvido, assim, da parte dele, que você não tinha certeza se ele era realmente uma pessoa boa ou se ele realmente era um vilão, mas de verdade, assim. Ou ele pode ser ainda um vilão que tem partes boas, sei lá. Aqui não, eu achei ele só um banana, sabe? Então, e a protagonista, ela é muito infantilizada também. Muito, muito, muito. Nossa, insuportável. Não. E aí eu fico até com medo de reler o primeiro livro e perceber que o primeiro livro também era assim. Eu não sei, eu fiquei tão encantada com o primeiro livro, mas esse aqui não foi, sabe? E outra coisa, o último detalhe que eu vou comentar é do sapo também. Porque no primeiro livro tem o sapo que se chama Reinaldo. Ele usa uma coroa na cabeça e tá ali na capa segurando a plaquinha. E ele se comunica com essas plaquinhas. E eu achei ele um ponto alto do livro, do primeiro livro, que ele é fofo, assim, e ajuda no humor. Ele é o único que desafia o vilão, né? Porque ele é um sapo, tipo, e o vilão não vai fazer nada contra ele. E aí, quando eu vi um sapo que se chama Reinaldo, ah, deve ser que nem aquele conto de fadas lá do príncipe que vira sapo, né? Ou um rei que vira sapo, não sei. Que nem tem no Shrek, porque esse livro lembra muito Shrek, assim. Que é uma releitura de contos de fadas, né? De coisas de fantasia. E aí eu pensei, então é óbvio que esse sapo, na verdade, é uma pessoa, né? Que foi transformada em sapo.
E aí no primeiro livro ninguém fala nada disso, ninguém comenta nada. Eu fiquei, tá, então o sapo tá lá só de bonito, né? Aí no segundo livro o sapo continua lá, fazendo as aparições dele. Aí no final, isso é um spoiler, mas assim, pra mim era óbvio que o sapo era uma pessoa. Então eu sinto muito se eu estraguei alguma coisa assim, alguma revelação, mas pra mim não foi uma revelação, porque aí no final a Ivy, ela fala assim, ah, é porque eu sei que o Reinaldo é uma pessoa, tipo, era uma pessoa e ele foi transformado em sapo. Aí eu fiquei, todo mundo sabia, sabe? E era pra ser uma coisa chocante, e não é. E isso também não é utilizado nesse livro, isso é uma coisa que eu acho que vai ser utilizada depois ainda. E eu achei muito ruim a forma que foi feita, foi bem jogado. E inclusive eu tinha visto uma entrevista da autora que quando ela escreveu o primeiro livro, ela não tinha pensado nisso do Reinaldo, que ele era uma pessoa transformada. Ela só botou lá porque ele era fofinho. Então ela não tinha realmente pensado que ele ia ter alguma relevância depois, que ia ter realmente um fato, assim, para ser usado na história, sabe? Então, para mim, esse livro não, essa história, essa série, não foi bem planejada, sabe? Eu não consigo me imaginar lendo o resto e me surpreendendo com alguma coisa. Eu não gosto do romance aqui, de nenhum personagem, sabe? Então, ai, pra mim já deu o que deu pra dar. Tô triste. Eu tô muito triste que eu não gostei, tá? Eu queria ter gostado, porque eu conheço pessoas que leram e gostaram muito, que continuaram amando, e eu queria sentir isso. Mas eu também não quero ser feita de trouxa com uma história que não precisava ser tão longa e é extremamente longa, sabe? Então, eu prefiro abandonar nesse aqui. Enfim. Aí depois desse, foi também um livro que, meu Deus, foi que nem cair do cavalo, que foi Sonho e Pesadelo, que é outro livro de autor nacional, que é da Marina Dutra. Mas esse livro, a questão é que foi o livro que a gente escolheu para ler no clube do livro que eu tenho com os meus amigos, que é o nosso clube online e tal, que a gente escolhe. A gente vota para ler algum livro que a gente está interessado e a gente vai ler junto. E esse aqui eu fiquei animada porque é uma romantasia. Tem muitas romantasias nesse vídeo, não sei se vocês repararam, né? Mas, enfim. Ainda vai ter mais algumas, né? É uma romantasia e eu achei legal. Primeiro porque me encantou essa capa. Ai, gente, capa me chama muita atenção, tá? É o que mais me prende, assim, pra querer saber do livro é a capa. Que a ilustração é belíssima. E me lembrou muito Sandman também, assim, quando eu vi que tinha o pesadelo, ele me lembrou muito o Morpheus, né? O Morpheus. Aí eu fiquei assim, cara, vamos ver, né, sobre o que que é. E eu achei a proposta interessante, porque eles são meio que deuses, eles são seres que nem tem Sandman, que tem a morte, tem o sonho, tem angústia, sei lá, não, angústia é aqui, sei lá. Tem, assim, seres que representam emoções ou representam coisas que são imateriais, digamos assim. E é meio que isso, esses seres são divididos entre bem e mal. Então, por exemplo, a sonho é do bem, está do lado do bem, e o pesadelo está do lado do mal. E todos eles têm, assim, um oposto, né? Eles eram, na verdade, eles eram uma coisa só que foram divididas em duas. Então tem, tipo, sei lá, a luz e a sombra. Tem o amor e o ódio. Tem, em cima e embaixo. Sabe, umas coisas assim. E aí, eles estão separados, eles não podem viver juntos, conviver juntos, porque se eles se unirem, coisas ruins acontecem. E só que aí é óbvio que eles vão se encontrar um dia, tipo, eles moram, um reino deles é grudado um no outro, é separado por um muro, e aí eles vão se encontrar nesse muro e esse muro começa a abrir um buraco. Então eles conseguem se ver por esse buraco. E esse buraco vai aumentando, assim. Então eles ficam lá, se encontram ali, vão conversando. E se encontram também no reino mortal. Porque o trabalho deles é inspirar sonhos e pesadelos nos mortais. E criar sonhos, enfim, e pesadelos, né? Então o romance deles vai se desenvolvendo assim, com eles se encontrando e conversando. Enquanto isso, vai aumentando essa fenda no muro, né, entre eles. E os outros personagens ficam, assim, meio que
reprovando o que eles estão fazendo, porque alguns percebem que eles estão diferentes, que eles estão agindo diferentes, e eles ficam o tempo todo, ó, você não vai se aproximar mais do pesadelo, falando pra sonho, né? Porque ele é do mal, porque ele vai te influenciar, porque não sei o que, vai te corromper. Aí eles também falam mal da sonho pro pesadelo, porque, enfim, o pessoal do mal odeia o pessoal do bem. E o pessoal do bem também não quer saber nada do pessoal do mal, porque eles querem manter o jeito que as coisas estão. E todos eles têm muito ressentimento dos deuses que são os criadores deles, que são os três maiores deuses lá. Que acho que era poder, vida e, sei lá, tempo. Era tempo. Poder, vida e tempo. Então, eles ficam nessa luta, assim, enfim, nesse conflito de querer ficar junto, mas não pode. Só que é muito chato. Gente, é muito chato a forma que foi feita, assim, a escrita em si, ela é bem lírica, é bem poética, mas é muito cheia de enrolação, muito cheia de firula sem necessidade. E eu já li livros que são mais poéticos, mas são, assim, eles são mais fluidos, eu não senti que eles são enrolados, sabe? E aqui eu senti que é muita enrolação pra nada. É muito repetição também. Acho que a autora repete muitos termos, muitas. Que nem descrições físicas deles. Ah, o cabelo de nanquim no pesadelo. O cabelo branco cacheado da sonho. Ah, a coxa grossa da sonho. Até isso eu lembro bem que repetia até. A aparência física deles, né? Sendo que os outros personagens, ai, falou uma vez, depois não repetiu mais. E você até esquece como eles são. E, ai, muito chata. A Sonho como personagem, como protagonista, é muito sem graça. Tipo, ela é um ser que cria sonhos, sabe? O poder dela é até meio overpowered, assim, porque ela pode fazer qualquer coisa. É só você querer sonhar, desejar aquilo que ela consegue fazer. E então ela tem o poder da criação, basicamente. Então ela pode fazer qualquer coisa. Só que ela é que nem uma princesa da Disney, clássica, meio bobinha, meio inocente, meio ingênua. E assim, não tem nada acontecendo direito, assim, vindo dela, sabe? E o sonho. E o pesadelo, ele é o clássico cara babaca, assim, que. Ah, ele fica provocando a mocinha, ele é meio sarcástico, ele fica. Às vezes até fala mal dela, na cara dela, trata ela mal. E eu fico assim, eu não gosto desse tipo de romance, sabe? E aí é uma preferência pessoal minha, né? Que eu não gosto do cara babaca dos livros, que a autora até chama no final do Moreno Sarcástico. Eu não gosto desse tipo de personagem. Eu acho muito desagradável, sabe? Eu acho problemático em partes também. E não, para mim não combinou com a protagonista. É assim, pra mim não funcionou. Não acho que eles têm química. Assim, eles são seres opostos. E aí tem aquela coisa, ah, é porque opostos se atraem. Mas as conversas deles não eram interessantes, assim. Não achei nada cativante, sabe? E assim, tem a questão da atração física deles que pra mim não faz sentido, porque eles são seres que podem assumir qualquer forma, e eles focam muito nisso, que é uma coisa muito humana, né? E então eu não me senti convencida pelo romance, e também eu acho que o motivo do romance acontecer é que tem a ver com o destino, e também essa coisa de a gente era uma pessoa só, e aí fomos separados, então a gente tenta se tornar um só ainda, a gente tem esse desejo. Só que todos os outros deuses ali têm isso também. Todos eles eram um ser só que foram separados. Só que outros eles têm uma relação mais fraternal, assim, alguns se veem como irmãos, e aqui eles são especiais, se veem como amantes. Aí eu não entendi essa diferença. Então a parte da fantasia também em si, a construção da autora foi bem confusa, algumas coisas eram só, tipo, principalmente no final, tem coisas que acontecem que. Você só tem que aceitar, porque é isso, não tem explicação da lógica daquilo acontecer. Eu acho que ela vai construindo para ter um conflito grande no final, que esse conflito não acontece. Acontece uma outra coisa, que é um conflito, mas eu achei também nada a ver, assim. Parece que não tem uma resolução decente, sabe? E o final mesmo,
É, quando eu li, eu só achei engraçado. E que eu. Não é nem que eu não gostei, é que pra mim nada fez sentido. E eu só tava tão desacreditada, eu não sei nem como que eu cheguei no final desse livro, porque várias vezes eu pensei em largar. E do meu clube, eu vi que várias pessoas também não leram, não conseguiram ir pra frente. E é uma pena, assim, porque. Ai, parecia tão promissor. A sinopse pra mim era muito interessante. E eu vi que muitas pessoas gostaram. Então, talvez se você gosta de um livro que é mais lírico, que é mais foca só mais nesse romance, assim, e tal, talvez. E você gosta de morenos sarcásticos, né? Talvez você goste, mas pra mim, para as pessoas do meu clube, não funcionou. Mas eu não acho a escrita da Marina Dutra ruim. Eu só acho que esse lirismo, assim, não ajudou e a repetição também não. Mas, fora isso. Enfim, eu acho que, assim, eu sei que esse é um vídeo dos piores leituras que eu li, mas às vezes o que é o pior pra mim pode ser, tipo, o melhor pra outra pessoa. Então, às vezes o que me incomodou seja, sei lá, o que a pessoa mais gostou no livro. Então, às vezes até o vídeo de piores pode ser uma recomendação para alguém. Mas digo que esse não funcionou pra mim e eu fiquei muito triste, porque eu tava muito animada pra esse livro. E aí depois eu li o próximo livro que eu dei 2 estrelas foi Magia das Marés. Esse aqui eu tinha boas expectativas também. Não, o outro só porque eu achei a premissa legal. Esse aqui é porque pessoas recomendaram esse livro, mais de uma. Eu vi que gostaram desse livro, vários booktubers que eu sigo gostaram e recomendaram. E eu tava assim, ó, sedenta pra um livro de fantasia que fosse bom, sabe? Que me encantasse, que me prendesse no universo. E aí, quando eu li esse aqui, eu fiquei. Nossa, eu também caí do cavalo. De novo. Eu fiquei muito chateada com esse livro, porque, cara, primeiro que assim, a premissa em si é legal. A questão do mundo que a autora construiu é bem legal. A questão da magia, tem a ver com as fases da lua, que daí se você nasceu na lua crescente, você pode ter um certo tipo de poder, aí ou na lua nova ou na lua cheia. Só que aí, se você nasceu no eclipse, você vai ter uns poderes mais raros. E, enfim, não sei o que, sei lá o que. Aí tem essa escola de magia, que é pra você aprender a usar essa magia que você nasceu com ela. E aí tem aulas. E, ai, isso é muito legal. Só que o resto, o resto, tipo, ai, pra mim não deu, porque isso aqui é um Dark Academia. Então é um livro de fantasia, mas o foco dele é um mistério. Tem sociedade secreta nessa escola, tem seita, tem coisas, tem várias bibliotecas, tem gente tentando. Tem um livro muito misterioso que eles tentam analisar e descobrir coisas sobre esse livro. E rituais. Ai, coisas assim de Dark Academia. Só que, assim, Dark Academia, pra mim, é quando você usa, tipo, se passa no ambiente acadêmico e você vai criticar esse ambiente acadêmico, sabe? Você vai fazer algum tipo de crítica, assim, sobre isso. E aqui não tem muito isso. Isso aqui, eu não diria muito se enquadra num Dark Academia, sabe? É mais um. Se passa no ambiente escolar e tem um mistério. Tem a questão de vários alunos que morreram e ele tem que descobrir por que, que eles morreram, porque foram mortes muito misteriosas, e a protagonista tá em volta nesse mistério. E a premissa é isso. Enquanto isso, eles têm os poderes e tal. Mas isso é tão, assim, segundo plano, tipo, a questão deles terem os poderes. A protagonista, ela ganha poderes além do poder que ela tem, que ela nasceu, né? E eu achei muito mal desenvolvido. Eu achei. Ai, e o meu problema principal não foi nem essa parte da fantasia ou mistério, foi mais os personagens. Porque a Emory, que é a protagonista, ela é muito chata, assim, nossa. Ai, top protagonistas mais burros que eu vi, mais chatonildos, assim, que eu li esse ano. Gente, que menina insuportável. Tipo, e no começo eu tava sentindo por ela, eu tava me identificando com ela, porque ela é uma pessoa de baixa autoestima. E eu, como uma pessoa de baixa autoestima, entendi algum dos receios dela. Só que era tão repetido, era tão enfatizado que a empatia que eu senti por ela, ai, morreu.
E ela também sentia muita inveja da amiga dela, a amiga que morreu, sabe? E aí, pra mim, isso não pegava bem, ela continuasse ressentida da amiga que morreu, sabe? É, ai, eu achei ela muito burra também em vários momentos da história. Ela tinha que tomar algumas decisões e ela escolhia fazer a pior coisa possível. E aí ela tomava na cara, e aí ela era traída pelas pessoas erradas que ela confiava. E aí eu fiquei, é óbvio que essas pessoas você não pode confiar e você tá confiando porque você é burra, ingênua, sabe? Então, pra mim a Emory, nossa, terrível, assim, foi um dos motivos que, ai, acabou com a experiência do livro pra mim. E o que eu entendi é assim, gente, tudo bem o seu protagonista ter defeitos, sabe? O seu protagonista deve ter defeitos, os personagens sim, porque seres humanos têm defeitos. Só que também não tem nenhuma qualidade e fica difícil. Não dá pra torcer por ela, sabe? Eu fico assim, sabe? Eu prefiro que você exploda, minha amiga, porque eu não tô nem aí, sabe, pra você. E aí o Baz, que é o outro protagonista, ele ele tá ali quase na mesma linha da Emory, só que ele é menos pior. Porque a questão dele, é que ele também é ingênuo, ele também é meio burro, em alguns, assim, questão de confiar nas pessoas erradas, e também não perceber que certas coisas estão acontecendo, e é óbvio que essas coisas estão acontecendo. Pra mim, como leitora, era óbvio, só eles que não pensavam nas coisas direito. E também porque ele era muito depressivo, assim, óbvio que ele tava deprimido, porque a amiga da Emory que morreu, que é a Romy, é a irmã dele, então ele tá de luto, né? Os dois estão de luto pela Romy. Então, e outras coisas também que estão acontecendo com o Bas que são muito tristes, ele é uma pessoa mais isolada. E beleza, ele ser mais melancólico, mais triste. Só que ele demora, assim, pra tentar mudar as coisas, tentar fazer as coisas. Ele tem um crush na Emory que, pra mim, é tipo, cara, dá pena de ver, assim. Dá muita pena dele, porque a Emory é uma pessoa podre, porque ela mesma, nos pontos de vista dela, ela percebe que o Baz gosta dela e ela pensa assim, ah, eu acho que eu vou usar ele para a minha vantagem, assim, sabe? Eu vou só me aproveitar dele, dos sentimentos dele. Eu não vou abrir o jogo, não vou falar que tá acontecendo de verdade, só vou usar ele. E aí eu fiquei assim, gente, não tem como chipar esse casal, não tem como torcer. E tem um outro casal aqui nesse livro, né? Porque é um triângulo amoroso, basicamente, né? Enfim, que a Emory tem com outro personagem. E aí eu fico assim, gente, o romance que é feito aqui é muito assim, ah, eles são adolescentes e eles ficam olhando pro lábio um dos outros o tempo todo, porque eles sentem atração. E é isso. Nossa, tem várias menções. Se você for ler esse livro, tem várias menções deles olhando pro lábios uns dos outros. E é isso que a autora faz pra você entender que eles estão atraídos um pelo outro. E é muito ruim. Não tem química, não tem nada, sabe? A questão do mistério é bem previsível. Tipo, você pode adivinhar tudo que vai acontecer nesse livro, não é difícil. Tem várias conveniências que a autora se utilizou para a história funcionar, que eu não gostei também, que, ai, sei lá. Ai, no final tem uma coisa muito engraçada, que eu achei engraçada, mas é péssima. Porque é a maior conveniência de todas, que é um personagem que revela que ele tem um poder muito grande. E é um poder muito, tipo, que assim. Ai, eu fiquei, gente, não é possível que a autora inventou e quis colocar isso como uma justificativa plausível, sabe? Então, pra mim, esse livro não deu, eu não entendi porque as pessoas gostaram dele. Eu queria também ter gostado, porque eu vi agora que várias pessoas colocaram o segundo livro dessa série como o melhor do ano. Assim, um dos melhores do ano, né? Na lista de melhores. E falaram que a escrita tá muito melhor nesse segundo livro, que a história tá muito melhor, que não sei. Mas eu não acredito, eu não vou cair nessa. Porque eu não gostei da Emory, não gostei do Baz, eu não gostei dos outros personagens. Eu gostei, acho que só do Kai como personagem, que é um personagem bem secundário. Eu também, enfim, não gostei de quase nada. Eu gostei do Sistema de Magia, mas eu achei que foi pouco desenvolvido aqui. E, ai, um bônus, uma coisa que me irritou é que a Emory, ela tava pra reprovar numa matéria da escola, porque ela tinha que, como ela tava de luto, ela tava indo mal, né? Ela não tava conseguindo estudar.
E ela tinha que estudar muito pra passar numa prova lá, de uma matéria, senão ela ia reprovar. E aí ela simplesmente não estuda e ela passa do mesmo jeito, porque o professor sente pena dela. E aí eu fiquei assim, cara, finalmente quando a gente vai ver vocês estudando alguma coisa, eles não estudam e ela passa magicamente na prova. Então o foco desse livro não é a escola em si, o que eles aprendem, é mais esse mistério. E eu achei o mistério meio chato, sabe? Eu não me interessei muito pelo mistério e tal, das mortes, tudo que tá acontecendo. Por que que a Emory conseguiu trocentos poderes também? Eu gostei mais da questão dos nascidos do eclipse, assim, do ponto de vista deles. Porque eles são pessoas que são marginalizadas, eles sofrem preconceito e também tem uma questão do colapso lá, que é quando eles perdem o controle dos poderes. Eu gostei de tudo que envolve essa coisa do colapso. Mas de resto, ai, pra mim, deu, sabe? Então, mas eu, enfim, se você gosta de fantasia, que mistura mistério, que tem protagonistas muito falhos, talvez você goste. E tem um romance meia boca, talvez você goste. Mas pra mim não deu. Aí depois eu li uma romantasia que foi O Encantamento Delicado, da Alison Saft, que foi o primeiro livro que eu li dela, o primeiro contato que eu tive com a escrita dela. E é uma autora que eu vejo muitas pessoas lendo os livros dela e comentando. Não necessariamente esse, mas já vi os outros mais recentes dela, sabe? E esse aqui eu não gostei também do praticamente de nada, assim. Eu não gostei do romance, que é o principal, que é entre a Nian, que é uma plebeia, assim, ela é de um país que foi colonizado por outro, então ela é mal vista, assim, pelas pessoas desse país que ela vai trabalhar, né? Que ela vai trabalhar na corte, pro rei, né? Pro príncipe regente, na verdade. Desse outro país que foi o país que colonizou o dela. E o Kai, acho que é Kai. É Kai? Não, Kai é do outro livro. Ah, não, é o Kit, lembrei. O Kit é o príncipe Christopher. Ah, eu lembrei, é o príncipe Christopher. Não sei porque chama ele de Kit, porque pra mim, Christopher, não, o apelido não dá Kit. Pra mim é Chris, sei lá. Ou Topher. Mas enfim, o Kit, ele é o príncipe que vai casar. E a Nian vai fazer a roupa de casamento dele e da noiva dele, que é de um outro terceiro reino lá. E assim, eles vão se apaixonar. E é um romance proibido, porque é uma. Ela não é. Não tem nenhum título, né? Ela é uma plebeia de outro reino, que é um reino marginalizado, e ele é um príncipe que está prometido em casamento com outra pessoa por motivos políticos. Então, assim, eles não tem como dar certo por causa disso, só que é óbvio, como é um romance, eles vão dar um jeito e é isso. Só que o meu problema com esse livro foi que os personagens também não gostei deles, como indivíduos, assim. Eu acho que para um livro de romance dar certo, a gente tem que ter várias combinações, que eu acho que a maioria dos autores, pelo menos dos que eu li até agora, não consegue equilibrar muito bem esses fatores. Que, primeiro, os dois protagonistas, eles têm que ser pessoas inteiras, bem desenvolvidas, por si só. Eles têm que ser interessantes por si só. E geralmente a gente só tem o ponto de vista de um deles, né? Que geralmente é a mocinha. E ela, a gente tem os pensamentos dela, beleza, ela geralmente é mais desenvolvida que o cara. A gente, né? Mas tudo bem. Mas aqui a Nian, eu achei ela bem bananinha, assim, bem assim, meio tonta, aquela pessoa que tropeça no ar, e aí o cara tem que pegar ela pra ela não cair, se esborrachar, e aí eles têm um momento romântico deles desse jeito, porque ela ia cair, ele agarra ela. E, enfim, ela, esse tipo de protagonista, ela é boazinha, ela é positiva, enfim. Ai, clichê, assim, não achei nada demais na personalidade dela. A questão dela, que não foi muito trabalhada, foi um pouquinho no começo, depois morreu esse assunto, é que a Nian, ela tem uma doença terminal, basicamente. E isso eu achei bem pesado, eu achei legal. Só que aí a autora não trabalha muito isso, sabe? Ela, enfim, podia ter focado só nisso pra mim e ela não foca. E eles vão entrar no romance mesmo, ela tendo essa condição e não é uma coisa muito refletida, o que eu achei bem irresponsável, assim, mas
Enfim, o livro ele fala assim, ah, é porque o amor é o mais importante de tudo, né? Porque apesar dela ter essa doença, eles ainda, ai, vamos insistir no amor. Só que eu não acreditei no amor deles. E por quê? Porque o Kit, eu achei ele uma pessoa, um personagem muito detestável, principalmente no começo, porque ele é muito grosso, ele não. Ele, assim, ele trata mal a Neon sem motivo nenhum, sabe? De graça, assim. Passou a vibe daquelas pessoas ricas que maltratam funcionários. Durante o livro ele continua sendo grosso com todo mundo, assim, tipo, ele não é gentil, ele. Aí o livro ele vai explicando por que ele é assim. Só que eu não continuei não sentindo simpatia por ele, empatia. Assim, eu continuo. Eu não achei que ele tem um lado gentil, porque a Nian enxerga o bem no Kit e esse lado gentil dele que eu não vi. Assim, eu não consegui ver isso que ela tá vendo. E então o amor dele surge do nada. É mais porque eles sentem atração pelo outro também, que também não acho que teve química. Foi bem do nada mesmo. Eu achei que o Kit tinha mais química com um amigo dele no livro do que com ela. E o livro também deixa meio que a entender que eles tiveram alguma coisa no passado, mas também não entra em detalhes. Ai, é tudo muito jogado, muito mal desenvolvido. Então, ai, não gostei, assim, do Kit, do jeito dele. Não gostei dele, de como que ele ficava com a Nin também. Achei muito nada a ver, sabe? E, ai, a história do livro é, ai, eu tenho uma resenha só falando também mal desse livro, assim, explicando a história, todos os pontos que eu não gostei, mas a parte política também não achei bem desenvolvida, o conflito que tá acontecendo aqui por trás da romantasia, né? Tem várias coisas acontecendo, não gostei delas. Tem plots muito previsíveis. A parte da magia. Tem magia, tem um pouco de magia aqui, mas que a Nian, ela foi contratada para fazer as roupas, porque ela tem essa magia de conseguir tecer sentimentos nas roupas. Então, se você usa uma roupa que foi feita por ela, as pessoas que olham pra você, olham pra sua roupa, elas vão sentir coisas específicas, sabe? E é por isso que ela foi contratada, fora que ela faz tudo muito bem, assim. E a magia do kit da família dele tem a ver com planta, de fazer crescer flor. Mas é tudo detalhe, assim, que não tem muita influência na história. É mais a parte do romance, que é o principal. Então, assim, eu não gostei do que a Alison Saft construiu. Eu acho que a escrita dela é ok, assim, ela escreve bem, mas o conteúdo do livro em si eu não gostei, sabe? Eu não achei bem desenvolvido. E isso se repetiu em alguns livros dela também que eu li esse ano depois, mas eles não foram tão ruins quanto esse. Esse foi o pior de todos. E se quiserem ver mais sobre, né, esse livro, tem outro vídeo que eu fiz sobre. Tem uns aqui, tem outros. A Magia das Marés eu também fiz um vídeo separado sobre. E eu acho que também um que eu ainda vou falar. Tem também. Aí, depois desse, um livro bem diferente que eu li, que foi O Rei de Amarelo. E eu fiquei até meio triste de botar ele aqui na lista, mas esse foi um dos exemplos de um livro que eu acho que ele, assim, é um livro clássico de horror, terror, que ele tem vários pontos positivos, ele foi, tipo, inovador pra época, ele não é mal escrito, assim, o autor sabe escrever bem, até, tem alguns pontos que eu não gostei, mas não é um livro tecnicamente ruim. Inclusive, muitas pessoas argumentam que ele é genial, que ele inova em muitas coisas, porque ele é um livro bem antigo. Só que a minha experiência com ele, a minha experiência pessoal com ele foi muito ruim. Porque, primeiro, que eu não costumo ler horror e terror, muito menos clássico. Eu já li alguns, tipo Drácula e Frankenstein, e esses eu gostei. Só que eu nunca li nada por exemplo, do Lovecraft. Ai, não sei, de outros autores assim, ó, eu nunca li nada. E eu também não gosto de livros de contos, geralmente, assim. Eu não tenho, assim, tem alguns que eu até gosto, mas eu prefiro um livro inteiro, assim, um romance mais longo de uma história só do que vários livros, vários contos curtinhos num livro. E como esse é um livro de contos, eu fiquei assim, ai, muitos não me agradaram, sabe?
E eu fiquei triste porque eu tava lendo esse livro com a Júlia. Oi, Júlia. E ela que queria muito ler. E ela sempre viu recomendações desse livro, de pessoas exaltando esse livro, até porque é um clássico, e várias outras obras clássicas de terror e horror foram inspiradas no Rei de Amarelo. E só que eu não sabia de nada disso, porque eu não sou eu não sou uma garota do horror e tal, e do terror. Eu tava bem de boas na minha, né? E aí ela que quis ler, daí eu pensei, como o nosso clube de leitura tava parado em outubro, porque a gente, assim, tava sem ideia do que ler, porque a gente, depois que a gente leu Sonho e Pesadelo, a gente entrou numa ressaca, eu acho, do clube, de tipo, estou com medo de escolher um próximo livro. Teve também ótimas leituras do clube, né? Mas esse aqui eu pensei, já que a gente tá meio sem ideia, vamos pegar um que um de nós queria muito ler. E foi a escolha da Júlia. E beleza, fomos ler, só que realmente, assim, cara, não deu, porque os contos, os primeiros 4 contos, eles focam bem nessa coisa do terror mesmo, porque tem essa lenda, não é uma lenda, na verdade, é uma peça que é do Rei de Amarelo, que é tipo um ser sobrenatural que causa loucura nas pessoas, e quem lê essa peça fica doido, basicamente. E as pessoas se matam, assim, coisas terríveis acontecem. Quem lê, principalmente a segunda parte do livro. E tem esse livro dentro da história, e em algum momento os protagonistas ou os personagens vão acabar entrando em contato com o livro do Rei de Amarelo e coisas terríveis vão acontecendo com eles, né, nesses contos. E é meio que sobre isso. Os 4 primeiros são muito interessantes, são bem legais. Legais, entre aspas, assim. Eu acho que principalmente o primeiro que fala de uma, assim, acho que se passa nos Estados Unidos num futuro distópico, que pra gente não é futuro mais, mas pro autor era um futuro em que tem uma câmera, que é a câmera letal, que se você deseja se matar, você pode fazer isso. Tem uma lei lá que não proíbe mais você se matar. E isso eu achei bizarro. Até hoje, às vezes eu fico pensando nisso. Então, para mim, isso foi um ponto positivo. Assim, e também que o autor foi visionário de imaginar um futuro assim, distópico, né? Mas tem outros contos que você lê e você fica isso. Eu não entendi, eu fiquei, isso não tem pé nem cabeça para mim. Mas eu acho que você tem que refletir sobre o que você leu. Os contos, eles todos têm uma relação também, assim, tanto esses 4 primeiros quanto os outros que vão ter depois, que esses outros, eles são mais histórias românticas, digamos assim. Não acontecem coisas de terror, ou coisas sobrenaturais, são mais histórias de romance entre pintores, artistas, que o autor, ele estudou artes em Paris, na França, por uma época, e vários dos personagens dele, acho que praticamente todos, são artistas também, ou que estudam na França ou moram nos Estados Unidos, porque ele é americano, o autor. Então parece que o autor se inseriu em muitos desses protagonistas, né, das histórias, dos contos, e é meio que muito repetitivo isso, assim, tem vários pontos que são iguais. E acho que eu até vi resenha que falava que esse era o ponto, era como se eles fossem a mesma pessoa, mas em realidades alternativas, em universos paralelos, uma coisa muito doida. Aí eu não sei se realmente essa foi a intenção do autor. Tem uns personagens que se repetem, mas assim, esse é o tipo de livro que eu acho que você tem que ler no físico para você voltar e analisar as páginas direito e ver se é isso mesmo, porque eu li no e-book e essa edição da Clock Tower eu não recomendo, tá? Eu acho melhor ler da Intrínseca, alguma outra que tenha um material de apoio melhor, porque também não gostei do prefácio que fizeram aqui. A biografia do autor também achei meio esquisito o jeito que foi feita. No final desse livro tem também contos de outros autores que meio que tem essa mesma vibe do Rei de Amarelo, que tem uma relação. Mas acho que esses contos que tem no final foram mais interessantes que o livro inteiro. Então, assim, eu acho que é mais a minha experiência pessoal, que, nossa, eu demorei pra ler, foi arrastado, sabe? Eu não queria nunca pegar esse livro.
eu não estava interessada, assim, em nada, sabe? Eu reconheço que tem várias coisas positivas nele, mas o que pesou mais aqui foi mais a minha experiência, porque eu realmente não me interessei muito, sabe? E eu já. Nossa, assim que eu li um conto, eu já ia esquecendo do que eu li. Tinha alguns que eram tão confusos que eu só ia deletando. Eu fiquei, tá bom. Então foi meio que isso, assim, Ai, eu não consigo. Eu não sei, eu acho que se você gosta desse tipo de coisa mais gótica, assim, talvez funcione, mas pra mim não rolou. E agora eu vou falar rapidinho, que agora é o último livro da lista, que eu de fato terminei e dei 1,5 estrelas, que é o Parem os Relógios, que eu também tenho um vídeo inteiro só pra esse livro, que eu falei, eu acho que por 1 hora dele, praticamente, assim, quase 1 hora, não sei se deu 1 hora, mas gente, esse livro eu tinha muitas expectativas que eu ia gostar, que eu ia me emocionar, que eu ia chorar, porque é um livro triste. É um livro sobre um casal que a protagonista, né, a mocinha, ela tem uma doença terminal e ela morre, então deixa o cara viúvo e ele tem que lidar com esse luto. E o livro se divide entre ele lidando com o luto de perder a esposa e antes, tipo, como eles se conheceram, quando ela descobriu a doença, como que eles lidaram com a doença, como que eles passaram esses últimos momentos. E ela deixa cartas para ele para cada mês desse ano, esse primeiro ano que vai passar sem ela, né, depois que ela morrer, para ele ir vivendo a vida dele, superar e tal, a vida que eles tiveram. Então, assim, tinha tudo para ser um livro emocionante, mas não funcionou comigo. Eu achei os personagens muito chatos. Eu achei que a autora repetiu muitas coisas, ele é muito arrastado. Ele tem, acho que, mais de 400 páginas e não precisava ter tudo isso. Eu achei a menina que tá doente muito chata. Assim, eu achei uma protagonista muito alegre, positividade tóxica, assim. E eu queria que tivesse mais conflitos nesse livro, que tivessem questões mais pesadas mesmo. Porque, cara, se você vai morrer, você vai pensar em várias coisas, você vai pensar em vida após a morte, você vai, sabe, refletir muito. E aqui ela tinha umas reflexões muito rasas, ela falava muito do pai, ela escrevia cartas pro pai dela que também tinha morrido e tratava o pai dela como se fosse Deus, assim, e também o pai dela era perfeito. Os personagens aqui são todos perfeitos, eles não têm defeitos, ela não tinha defeitos, o cara também não tinha defeitos. Nossa, e eu também não gostei da forma que aí um defeito que ele tinha era as questões do autismo dele, que eu achei que a autora também não trabalhou bem isso, assim. Não ajudou que eles eram ricos, milionários. Tipo, ele é rico, milionário e, consequentemente, ela também, porque eles casaram, né? Então, a vida deles já era muito diferente da nossa vida, assim, sabe? Os problemas deles não eram os mesmos que os nossos, mesmo que a questão de, você é rico, tem muito dinheiro, mas se você não tem saúde, não adianta nada, beleza, né? Isso realmente, né? Não tinha o que eles fazerem. Mas, ai, sei lá, eu não gostei, assim, da forma que a autora trabalhou os personagens. Eu também não. Teve algumas cartas que ela escreveu pra ele que eu achei absurdas, sabe? Eu achei que não fizeram sentido, assim. Algumas até que foram ok, mas o que aconteceu? Porque são coisas que ela pedia pra ele fazer. E alguma dessas coisas que ele fazia desencadeava coisas assim, meio absurdas, ou coisas, tipo, tão boas que você fica. Que eu sei que a premissa era assim, a moral é você, tipo, você tem que ir sair e fazer as coisas por você, que coisas boas vão retornar, sabe? Só que eram só coisas maravilhosas e quase nada de ruim acontecia. Era mais no começo, quando o luto estava mais intenso, mas conforme o livro ia passando, era só maravilha atrás de maravilha que eu ficava assim, gente. Não é nem um pouco realista esse livro, sabe? Pra mim não tem nada de real. Pra mim foi uma perda de tempo. Esse livro, assim, não me trouxe nada de bom, de nada, assim. Eu acho que ele só tirou coisas de mim, na verdade.
facilmente poderia ter abandonado, mas o que prende nessa história é você querer saber o que tem em cada carta. Essa é a questão. E o plot nem é original, porque já existe um filme assim, um livro, acho que é do Nicholas Sparks, né? Que é o PS Eu Te Amo. Já existe essa história já foi contada, sabe? Então, nem isso eu achei que foi original da autora. Me senti até enganada que me recomendaram esse livro. Então, ai, foi pra mim, foi. Como foi o livro que eu avaliei menor, assim, foi 1,5 estrelas, e todos os outros foram 2. Esse aqui eu acho que foi o pior do ano. Então, não é um ranking, mas esse pra mim acho que foi a pior experiência de leitura que eu li esse ano. Mas pode ser, pra mim foi ruim, mas pra você talvez seja bom. Porque eu vi muitas resenhas positivas, né? Inclusive, quem recomendou esse livro, né, nossa, elogiou muito. Tem até um texto atrás que a pessoa foi convidada a escrever sobre e tal. Então, assim, se quiser saber mais em detalhes por que eu não gostei, tem um vídeo só pra isso, só pra ele. E, finalmente, agora eu vou falar do livro que eu abandonei. O único que eu abandonei esse livro é esse ano, que é O Seu Dinossauro. Ai, gente, esse aqui eu peguei só porque eu achei que ia ser divertido, porque eu ia ler para maratona de bater metas, que era um desafio de ler um livro de menos de 250 páginas. E esse livro se encaixava. E eu peguei ele no Enche o Seu Kindle esse ano, tava de graça. E eu pensei, parece engraçado, porque o cara é um dinossauro. E eu acho que é o seu dinossauro e a secretária, sei lá, um negócio assim. Só que no começo do livro, a autora já fala assim, o que vai ter nessa história? Que é uma história hot, que o cara é um dinossauro. E então, é isso, basicamente. É um livro de hot. E assim, eu não gosto de livro de hot só por hot, eu não costumo ler. Eu gosto de livros de romance normal e tal, que se tiver um hot no meio, tudo bem, desde que não seja mal escrito, nem só uma cena pornô só por pornô, sabe? Então eu pensei, cara, eu devia ter parado ali quando a autora já avisou o que o livro era. Só que eu ainda acreditei que poderia ser engraçado, porque o livro prometia ser isso. Só que ele não é engraçado, eu não achei o senso de humor. Eu achei ele vergonha alheia, sabe? Eu achei. Cara, os pensamentos da protagonista eram muito assim, gente, você é totalmente maluca no mau sentido, assim. Eu também não gostei que tem os pontos de vista dele, porque ele é também, o típico personagem interesse romântico masculino que é babaca, que, assim, no passado só pegava todas as mulheres possíveis e ele até fala, eu não estou interessado num relacionamento sério, que pra mim é uma red flag. Então, eu não gostei dele, eu não gostei dela também, porque ela, tipo, é só uma protagonista normal, como qualquer outra. Pra mim, ela não tinha personalidade, assim, ela era, tipo, bem basicona. A questão dele ser um dinossauro é, tipo, é de menos, assim, porque a autora até explica que os dinossauros, eles evoluíram para ter inteligência, nem todos eles morreram quando teve um meteoro. E aí eles vivem separados dos humanos num continente só deles, e eles são superiores aos humanos. Mas aí a protagonista vai lá viver no continente dinossauro e trabalhar na empresa dele, né? Que ela é secretária. E os humanos são, tipo, mal vistos. Só que aí os dinossauros são iguais os humanos. Eles não têm diferença. Pelo menos até onde eu li, porque eu abandonei em 20%. Eles não têm diferença, assim, eles são mais inteligentes, eles inventaram a viagem espacial interestelar. Eu fico tipo, tá, mas o protagonista é um CEO de uma empresa e ele é que nem qualquer homem poderoso, babaca, rico. Não tem diferença, sabe? Na cultura dos dinossauros. Eles só são pessoas ricas e babacas, assim. Porque ela vai entrar em contato com a família dele, né? Que são dinossauros. E é isso. Não tem muita diferença. Até esquece que ele é um dinossauro. Só fala, ele tem um rabo, ele tem a pele escamosa e olhos vermelhos.
E é isso, assim. Ai, mas. Ai, eu nem cheguei em nenhuma parte hot de verdade no livro. Eu abandonei bem antes, porque eu não tava gostando. Essas coisas que eu falei, beleza, né? Até você pode até relevar, porque o livro, a autora, ela não se leva a sério. Ela escreveu isso. Tipo, é obviamente um clichê a história, porque é um CEO que vai casar com a secretária para um casamento de fachada. E você vê isso em outros livros, assim. Quer dizer, eu nunca li nada assim, mas é um clichê que a autora resolveu fazer uma história em cima, só que o cara é um dinossauro. E beleza, só que o que me pegou, o que foi o mais triste é a escrita. Porque é muito mal escrito, gente. Ai, não, faltou muita revisão. Alguém pegar esse livro, revisar, corrigir os erros gramaticais, tirar vírgulas onde tem vírgula demais, botar ponto final. Tem partes que não tem vírgula também, sabe? Nossa, eu fui lendo o e-book e fui marcando tudo que eu via que estava errado, assim, gramaticalmente falando, sabe? Não as palavras em si que estavam escritas erradas, mas realmente pontuação, que foi o problema aqui que eu senti. E isso foi o que não desceu pra mim. Pra mim, o mínimo era o livro tinha que ser revisado, sabe? E não foi. Eu não sei como são os outros livros dessa autora, mas esse aqui não deu, sim, justamente por causa da escrita e nada me agradou. E como é um livro hot, eu não leio livros hots mesmo, então achei melhor abandonar, que eu achei que não ia valer a pena continuar, sabe? Então, Parem os Relógios foi realmente, de fato, o pior livro que eu li esse ano, mas esse aqui, os 20% que eu li desse também foi assim, foi o suficiente para eu abandonar e perceber que esse livro realmente não é bom. E assim, a autora até fala na dedicatória pro marido dela, eu lembro que ela falou isso, tá aqui mais um livro ruim. Tipo, aí eu fiquei, é isso, é mais um livro ruim. Então, esses foram, acho que foram 9, né, livros, os piores livros desse ano. E, cara, tem uns aqui que eu poderia ficar muito tempo falando. E eu até me arrependo de não ter feito vídeo só deles, principalmente dos primeiros que eu li esse ano. Porque, eu gosto de reclamar, sabe? Pra mim é um desabafo. E espero que vocês tenham gostado desse desabafo super longo também. E, enfim, ano que vem espero ler coisas melhores e ter um critério melhor para os livros que eu vou pegar. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por assistirem. Até mais. Tchau, tchau.